Boa noite, meus queridos, mais uma terça-feira juntos aqui para celebrarmos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ouvir uma música e depois nós voltamos. Esse é o hino 313 do cantor cristão, Proteção Divina. Mais uma vez, uma ótima noite para vocês. Que Deus esteja aí guardando e protegendo a vida de vocês, o lar de vocês, a família de vocês. É muito bom estar mais uma terça-feira reunidos aqui para adorar o nosso Deus em espírito e verdade. É uma felicidade enorme da minha parte poder estar aqui, ter esse privilégio de, ser usado pelo nosso Deus para adorar, para proclamar o seu Evangelho. Então nós aqui damos continuidade ao nosso culto, vamos orar. Eu só quero deixar para vocês que vocês recebam o que Deus tem para dar a cada um de vocês nessa noite, porque é algo muito especial. Deus tem a sua palavra, que é fonte pura de bênção em nossas vidas. Então receba essas bênçãos que o Senhor está dirigindo para você. Então receba. Vamos orar então. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais uma semana que se passou, todo esse dia de terça-feira, Senhor. Ó Pai, também desse dia 24 e essa noite maravilhosa, Pai, muito obrigado, Senhor, obrigado pela sua fidelidade, pelo seu amor, pela sua misericórdia. Ó Pai, muito obrigado, nós somos gratos, o Senhor é o único que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, Senhor, não há outro a não ser o Senhor. Ó Pai querido, agora eu coloco diante de Ti e peço e clamo que o Senhor possa perdoar os meus pecados. Ó Pai, que o Senhor Jesus possa assim me purificar com o seu sangue e eu esteja totalmente sem impedimento nenhum para que o Teu Santo Espírito possa me usar e abençoar as vidas que estarão conosco durante a transmissão desse culto. Pai, aquelas que entrarão até o final, aquelas que receberão o vídeo, que o Senhor possa derramar graça e poder sobre a vida de cada uma delas. Ó Senhor, nos guarde, nos proteja, receba o nosso culto. Ó Pai, receba a nossa adoração e o nosso louvor. Seja conosco durante todo o momento que estivermos aqui te prestando esse culto. É isso que eu te peço e desde já lhe agradeço e faço em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, é muito bom a gente estar na presença do Senhor, e junto com vocês, adorando o Senhor junto com vocês. E vamos ouvir mais um pouquinho do hino Proteção Divina 313 do cantor cristão. Gilvani, boa noite, minha querida. Jesus abençoe a sua vida. Você é muito valiosa para o Senhor Jesus e para mim também, para minha família, tá? Você e sua família são muito especiais,
Isso aí, proteção divina, é isso que o Senhor faz em nossas vidas. Ele nos dá a sua proteção. Obrigado, Giovanni. Ele nos dá a sua proteção. Né? Ele nos guarda, ele nos protege. E é isso que nós buscamos no Senhor. E devemos dar a Ele o que? A nossa fidelidade. É isso que devemos, assim, dar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor, sabe, uma reflexão breve, né, que eu preparei, que eu tomei a liberdade de intitular Só Deus consola e acalma o coração. Só Deus consola e acalma o coração. Então eu queria que vocês meditassem nesse tema, né? No momento que todos nós passamos de muita dificuldade, pense nesse tema, né? E o sofrimento não faz acepção de pessoas. Parece que ele ataca com mais frequências os bem-sucedidos ou quando tudo vai bem conosco. O apóstolo Paulo passou por grandes tribulações e angústias. E em 2 Coríntios, que está baseado a mensagem, né? 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, diz o seguinte: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Que o Senhor possa, sim, abençoar a leitura da sua palavra, porque nós precisamos entender que todos nós passamos por sofrimentos. O problema é como cada um reage a essa tribulação, não é? Ele passou por tribulação, né? O apóstolo Paulo passou por tribulação, né? Acima das suas forças, né? Bom, é o que ele diz, né? Mas eu acredito que Deus não dê nada acima daquilo que a gente possa suportar, né? A ponto de pensar que iria morrer. Então, bom, ele acha que passou, foi algo extremamente estúpido, porque ele sentiu vontade de morrer, né? E isso não é característico de uma pessoa que está em Cristo Jesus, né? Mas numa pessoa fragilizada em Cristo Jesus, isso é muito comum. Infelizmente Paulo, porém, tinha uma visão confortadora dos sofrimentos que passava, né? Ele nos ensina a encontrar ânimo em Deus no meio da tribulação. Poxa vida, pastor, mas pastor Alexandre, é muito difícil, né, encontrar ânimo no Senhor durante a tribulação. Mas quando você vai encontrar ânimo no Senhor? Se boa parte das pessoas só buscam Deus quando estão em dificuldade, né? A gente deveria buscar ânimo no Senhor quando a gente está bem também, porque é nesse momento que o inimigo vem e ataca a nossa vida, para justamente tirar a gente do foco, que é Jesus, e a gente acaba se desviando do caminho e acaba fazendo besteira. Então quando nós estamos bem que nós precisamos ainda mais, né, da presença de Deus, sabe, do ânimo que Deus nos dá. Lembre-se que Deus é o seu Pai. Ele é Pai de todos nós. Todo aquele que crê em Jesus Cristo é filho de Deus. Paulo diz: bendito seja Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. 2 Coríntios 1:3. Somos filhos de Deus e recebemos o seu cuidado especial. Deus também é Pai de Jesus e Pai de misericórdias, né? Salmos 5:1 e Lamentação 3:22.
Para o judeu, a expressão paz, preste muito bem atenção nisso, o significado, né, dessa palavra. Para o judeu, a expressão paz significa aquele que dá origem. Em Gênesis 4, 21. Pai é aquele que dá origem. É alguma coisa diferente do que nós sabemos? Né? Aqui a gente fala de pai, mas pais são aqueles que dão a origem. Né? Aqui ele está falando de Deus. Deus é o Pai Supremo. Né? Deus é a origem da nossa vida, de toda a misericórdia que necessitamos. Dele recebemos conforto e consolação paternal, por ele ser Pai. Quando passarmos por tribulação, deixemos de olhar para o problema, olhemos para Deus. Salmo 121, versículo 1 e 2. Nós precisamos olhar para Deus nas nossas dificuldades. Não podemos olhar para os nossos problemas, porque senão fica muito difícil, irmãos. A gente tem que focar em Deus, né? Esquecer as adversidades, as dificuldades que estamos passando e olhar para Cristo, só isso. E nós vamos continuar caminhando, seguindo em frente. Se nós olharmos para Cristo, nós não vamos tropeçar, não vamos ter queda nenhuma, porque estamos o quê? Direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Creia no que Deus faz em você através das tribulações, porque é através dela que você vai ter aprovação. Né? Paulo, enfrentando seus sofrimentos, possuía algumas certezas. Deus controla e permite as tribulações. Quando Deus coloca seus filhos no forno da provação, porque é um forno, a gente é lapidado ali, né, naquela forja forte que Deus coloca dentro da dificuldade, Ele é quem controla o termostato ou o termômetro. Né? O tamanho do sofrimento nunca é maior do que o seu conforto. Pô, meus irmãos, é fantástico isso. O tamanho do sofrimento nunca é maior do que o conforto de Deus, do que o consolo de Deus. Entendeu? Então, poxa, nós não temos que nos preocupar. Porque Deus permitiu que acontecesse, mas Ele está no controle. Então nós precisamos unicamente ter fé, obedecer, é só isso. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo Jesus. 2 Coríntios 1:5. Deus é o Deus de toda consolação. Quanto mais sofremos, mais Deus nos conforta. Jamais pensemos que as dificuldades na vida do crente são acidentes. Sabe? Não dá para pensar que dificuldades são acidentes. Deus está nos provando. Deus está no controle. Tudo que acontece ao cristão é por vontade de Deus. Tudo na vida é segundo a permissão de Deus, a vontade de Deus. Deus nos livra das tribulações. Quando somos atribulados, a nossa força acaba. Precisamos de um milagre, é um milagre. Porque as forças terminam. E Deus vai injetar ânimo, injetar força, para que possamos continuar a nossa caminhada, a nossa jornada. Né? Paulo diz, qual nos livrará e livrará de tão grande morte? Quem temos esperado ainda continuará a livrar-nos. Né? 2 Coríntios 1:10. Né? O verbo livre, livrar, é usado por Paulo na voz passiva, entre três tempos: passado, presente e futuro. Veja que o verbo livrar é ontem, hoje e amanhã. Então pare para você pensar. Estamos pensando agora
dentro da linguagem que Paulo escreveu, do grego. Ele diz exatamente isso. Ele está dizendo que Deus vai livrar, livrou no passado, livrará no presente e livrará no futuro. Então, poxa, qual é o nosso medo, qual é o nosso receio? Sabe? Deus está em todos os instantes da nossa vida. Então, qual é o receio? Né? O que significa isto? Deus livrou e livra, e livrará o crente de todas as suas tribulações. Deus está conosco no passado, no presente e no futuro. Deus não nos abandona, Ele é início e fim. Deus está conosco até a consumação dos séculos, irmãos. É promessa dEle. Deus faz de você um consolador. Paulo diz, Ele nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus, 2 Coríntios 1:4. Irmãos, nós precisamos, como o apóstolo, podemos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Nós podemos consolar as pessoas se nós tivermos a paz completamente centrados em Cristo Jesus. Aí teremos condição de consolar as pessoas que precisam de ajuda. E para isso fomos chamados. Então você precisa ter paz no seu coração. Tem fé naquele que você fala que tem, mas exerça a sua fé de forma prática, né? Para que você possa transparecer o Espírito Santo de Deus para a vida das pessoas. E o Espírito Santo de Deus te usar para consolar as pessoas. Né? Então, eu queria que você pensasse sobre isso. Somos atribulados, consolados por Deus, para podermos consolar aqueles que serão atribulados. Quanto mais Deus nos conforta, mais podemos confortar os outros. É isso, nós recebemos e temos que dar. Não podemos ser egoístas. Né? Deus é glorificado por meio de nossas tribulações. Quando Paulo contou o livramento que recebeu do Senhor, um grande coro de louvor e gratidão elevou-se a Deus. Lógico, Deus foi honrado através do testemunho de Paulo. E é isso que nós precisamos fazer, irmãos. Através da nossa vida, testemunharmos o que Deus tem feito, o que Deus tem realizado no seio da nossa família, na nossa vida, porque Deus tem realizado milagres na sua e na minha vida. E nós precisamos valorizar isso, queridos. Mais do que nunca, precisamos valorizar as bênçãos que Deus derrama na nossa vida. E precisamos compartilhar isso com as pessoas. Precisamos ter, sabe, essa garra, né? Essa motivação, né? De, sabe, compartilhar a graça do nosso Senhor Jesus Cristo com as demais pessoas. Porque elas precisam, queridos, como eu e você precisamos, nos momentos difíceis, nos momentos bons, as pessoas também precisam. Mas nós temos um Deus que podemos nos comunicar porque alguém pregou esse Deus para a gente. Alguém em um momento falou de Jesus para a nossa vida. Então, nós hoje temos como nos dirigirmos a Ele em nome de Jesus. Mas e as pessoas? Elas precisam da misericórdia de Deus. Precisam da presença de Deus na vida delas. Isso vai acontecer quando nós vivermos o Evangelho para essas pessoas. Então, queridos, seja um consolador, ajudando-nos também a vós, com as vossas orações, a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças ao nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. 2 Coríntios 1:11.
tudo que acontece ao crente deve promover a glória de Deus. Então, por que o desespero? Por que a angústia? Tenha fé somente. Tudo vai passar. E em nome de Jesus, se você for fiel, eu e você vamos triunfar. Mas você precisa ser fiel, você precisa ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, sabe, eu queria que você refletisse nessa